Então, que estejamos preparados, colocando-nos sob a guarda desses benfeitores amigos. E na noite de hoje, retomando os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o nosso irmão Hélio Washington, que vai dirigir os nossos pensamentos em torno do tema Aliança da Ciência com a Religião, na continuidade do estudo do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, é o item 8, e no momento do passe, a nossa irmã Lúcia Ventura vai trazer também, aliás, Fátima Ventura, desculpe, vai trazer também a sua palavra, comentando a mensagem assinada por Emmanuel, está contida no livro Vinha de Luz, é a lição 168, Parecem, mas não são. Preparemos-nos então para o nosso estudo, para o nosso momento de reflexão, lendo a página que está em nossas mãos e é extraída do livro A Gênese, que é o livro do mês, com o nosso encontro sobre a Gênese. Esta obra é da obra editada pelo CELD, e um trecho dos Fundamentos da Revelação Espírita, que nos diz assim: a revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Inclui-se na primeira porque o seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa de um desejo premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina têm sua origem no ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que deveriam conhecer agora que estão aptos a compreendê-las. Inclui-se na segunda, porque esse ensino não é privilégio de indivíduo algum, mas é dado a todos da mesma maneira, porque os que o transmitem e os que o recebem não são de maneira alguma seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, porque não renunciam ao seu raciocínio e ao seu livre-arbítrio. Porque a verificação não lhes é impedida, mas ao contrário, recomendada. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho dos homens a partir da observação dos fatos que os espíritos colocam sob os seus olhos e das instruções que dão a eles, instruções que os homens estudam, comentam, comparam e das quais tiram suas próprias conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é o fruto do trabalho do homem. Elevemos, pois, o nosso pensamento em preces neste instante, preparando o nosso ambiente. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossos destinos, uma nova etapa se apresenta à humanidade, um novo momento, para que possamos, Senhor, dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso esforço em progredir, em crescer, em nos transformarmos. E aqui estamos, Senhor, na noite de hoje, unidos em pensamento, em vibrações de solidariedade, de fraternidade, para, na continuidade dos nossos estudos em torno do Evangelho, colaborar na formação da atmosfera de paz, da atmosfera de pacificação, sim, a todos os corações, para que possamos melhor reconhecer-te entre nós e a Deus, nosso Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos que na noite de hoje abençoes os nossos companheiros que dirigirão os nossos pensamentos, que nós possamos acompanhá-los nas suas falas, nas suas meditações, para que, enriquecidos, nos coloquemos no trabalho do bem, na grande seara para a qual fomos convidados. Que a tua assistência, Jesus, dos benfeitores amigos desta casa, de Deus nosso Pai,
dos nossos irmãos dirigentes deste trabalho se façam sempre presentes junto a todos. E com a tua permissão possamos então, de nossa parte, considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. E como temos então em nossa página, o item 8 fala-nos sobre a aliança da ciência com a religião. E nos diz então o Evangelho: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela. A ciência e a religião até hoje não puderam se entender porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez comprovadas pela experiência, fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Entretanto, nisso como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir em lugar de se entregarem a ele. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu final e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá se opor, porque estão nos desígnios de Deus e porque resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Aí está o tema que na noite de hoje vai nos ser trazido ao entendimento pelo nosso irmão Hélio Washington, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus o abençoe. Boa noite a todos, amigos. Que sejam as nossas primeiras palavras de um profundo agradecimento a Deus e a Jesus por aqui estarmos nessa noite, usufruindo esse ambiente de paz, esse ambiente de tranquilidade que todos nós estamos sentindo. Ao entrarmos aqui no centro, já sentimos esse ambiente e é muito
Muito importante isso para nós. É muito importante, inclusive, nós procurarmos perceber, sentir, porque todos nós somos médiuns, né? Todos nós sentimos a influência dos espíritos. E nós precisamos pensar, pesquisar, analisar bem a paz, a tranquilidade que sentimos quando estamos dentro do centro espírita. Os espíritos já prepararam para nós esse ambiente, pacificaram os nossos corações, pacificaram as nossas mentes, para que possamos receber esse ambiente de paz, de tranquilidade. E é preciso que nós consigamos até pensar, pesquisar mesmo, que ambiente que eu estou sentindo, que paz que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo essa paz, essa tranquilidade. É porque os espíritos já prepararam esse ambiente para nós durante todo o dia de hoje. Hoje é a primeira quarta-feira do ano, né? Importante, até a nossa amiga falou isso para nós aqui. Nós fazemos assim, nós humanos dividimos, é a última sexta-feira do ano, é o último domingo. Hoje é a primeira quarta-feira do ano. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos começando muito bem, né? Muito bem o ano de 2018, porque estamos estudando o Evangelho. Esse livro é tão importante em nossas vidas e na vida de centenas de milhares de pessoas que vêm aqui ao Centro Espírita. Se nós observarmos bem, não sei se vocês já prestaram atenção, nós temos 12 reuniões públicas por semana aqui no Leão Denis. 12. 3 na segunda, 4 na quarta, 1 na quinta, 4 no sábado. Em todas as reuniões, nós estudamos o Evangelho. Na quarta-feira, estudamos especificamente um capítulo do Evangelho. E nos outros dias da semana, o comentário é sobre o Evangelho. Então, o Evangelho é exaustivamente estudado por nós aqui no Leão Denis, com orientação do plano espiritual. Quem nos deu essa orientação foi o plano espiritual que dirige essa casa. Dr. Herman, num livro dele, não sei qual é o volume, ele diz que no plano espiritual eles estudam muito o Evangelho. O Evangelho é muito estudado também por eles, espíritos que já estão desencarnados, que já estão no mundo espiritual. E o Dr. Herman muitas vezes nos disse, já nos disse várias vezes, que o tamanho, vamos assim dizer, do centro espírita no mundo espiritual, do nosso centro no mundo espiritual, é muito maior do que esse aqui que nós estamos vendo. Antigamente, a posição do nosso salão era diferente. Esse púlpito que aqui está era ali, naquele campo aqui, e as cadeiras todas eram colocadas fazendo um U, né, em torno desse púlpito que nós estamos aqui falando. E muitas vezes Altivo dizia para nós que a extensão do Centro Espírita ia muito além dessa escola que temos aqui em frente, a Escola Palheta. Passava da Escola Palheta o Centro Espírita no mundo dos espíritos. O Centro Espírita Leão Denis no mundo dos espíritos. Então, é importante para nós analisarmos, é importante para nós termos em mente quão importante é para nós o estudo do Evangelho. O estudo que é basicamente o estudo da doutrina espírita. E o Evangelho deve ser para nós o nosso livro de cabeceira. Os Espíritos nos dizem que
orientação que eles nos dão, que ao acordarmos, deveríamos ler uma página do Evangelho e, em seguida, fazermos a nossa prece. Da mesma maneira, antes de dormirmos, lermos também uma página do Evangelho e fazermos a nossa prece, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos protejam, que nos levem para estudar, que nos levem para trabalhar, porque essa visão, essa importância, a valorização disso é muito importante. Claro que tem pessoas que começam a ler o Evangelho de noite antes de dormir e acordam no dia seguinte não conseguiram nem terminar aquela lição tão cansado que estão. Então até a gente deveria nos disciplinar, em vez de deitar para fazer a prece, fica sentado antes de fazer a prece, lê o Evangelho, faz a prece sentadinho para não acordar no dia seguinte, nem terminou de ler o Evangelho então. Nós estamos então dando continuidade ao estudo do Evangelho. Capítulo 1, item 8, que fala para nós sobre a aliança da ciência e da religião. Quando Kardec escreveu esse artigo no Evangelho, o Espiritismo estava, vamos assim dizer, começando, né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Evangelho saiu em 1860, acho que é 64, né? É a primeira edição do Evangelho, que saiu até como um outro nome, Imitação do Evangelho. Depois, mais tarde, é que veio mudar, o Kardec mudou esse nome e colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo estava dando, assim, vamos assim dizer, os primeiros passos. Se a gente pensar, imaginar tudo que já recebemos de instruções, né, dos Espíritos para nós. Eu outro dia estava pensando, todos os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, os livros de André Luiz, Mensagem de Emmanuel, todos esses livros espíritas que naquela época não tinham sido lançados ainda, e quantos ensinamentos, quantas orientações, quantos esclarecimentos, facilitando o entendimento da doutrina espírita, esses livros nos trouxeram, embora na revista espírita tivéssemos muitos esclarecimentos. A revista espírita lançada por Kardec também trouxe muitos esclarecimentos para nós durante todos aqueles anos, mas a gente não pode negar que os livros psicografados por Chico Xavier e outros médiuns trouxeram para nós foi assim, vamos assim dizer, um facilitador do entendimento da doutrina espírita para nós, para todos nós que lemos e estudamos a doutrina espírita. Então essa aparente incompatibilidade, como Kardec fala aqui, essa aparente incompatibilidade entre a ciência e a religião, é muito mais o fruto, como Kardec diz aqui, da ignorância no sentido de ignorar mesmo dos homens, e também muito mais pelo orgulho, pela vaidade dos homens ou daqueles que estão dirigindo a religião, aqueles que estão dirigindo a própria ciência, né? A religião oficial, se você pegar, a gente diz que a religião oficial diz que o mundo foi criado em 7 dias. A ciência diz que é absolutamente impossível, e todos nós sabemos que é impossível que o mundo tenha sido criado em 7 dias. A ciência atual
mostrou para nós e mostra, e cada vez mais são mostrados para a gente, para nós todos, outros mundos, muitos outros mundos, vários sistemas solares, vários planetas, e oficialmente, embora conversando ainda há pouco mesmo com um companheiro, a religião oficial, vamos assim dizer, não mais mantém que só existe vida, só existe a vida na Terra. A lógica e a razão dizem para nós que isso não pode ser real. Deus não iria criar centenas de outros planetas, centenas de sistemas, várias galáxias, para colocar vida apenas na Terra. É uma coisa tão assim, irreal, que a gente fica pensando assim, por quê? E por que a ciência ainda não admitiu isso? Ou a ciência precisa, vamos assim dizer, de provas materiais. Mas aí o próprio Kardec aqui nos fala, de modo bem claro, que essa incompatibilidade, que ele diz assim, incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias, a ciência e a religião, deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou esse conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. No próprio item 5 do Evangelho, desse capítulo, intitulado O Espiritismo, no item anterior, Kardec diz assim para nós, falando sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da matéria, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. No item 8 do Evangelho, que nós lemos hoje, no terceiro parágrafo, na página 55 para mim do meu Evangelho, diz assim, Kardec fala assim para nós, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E ele fala, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela. Então o Espiritismo nos mostra, através da revelação espírita, como acabamos de ler, que está na página de hoje, na página da Gênese, na Gênese, o Espiritismo nos mostra de forma clara, inequívoca, sobre a pluralidade dos mundos habitados. E fala para nós também claramente sobre a reencarnação. A ciência moderna ainda não conseguiu provar, né, vida em outros planetas, fica procurando água, achando que se não houver água,
não poderia haver vida. Mas a ciência pensa, analisa, quer dizer, isso que a gente tem oficialmente, seres iguais a nós. Mas, com certeza absoluta, existem seres, indivíduos, espíritos, em outros planetas que não necessitam de água para viver. Outras formas de vida, outras formas de alimentação. Da mesma forma que existem bactérias aeróbias e anaeróbias, seres que vivem em profundidade enormes aqui na própria Terra, que não precisam da luz do Sol para viver. Então, a ciência precisa, e a gente até entende, de provas mais ou menos materiais para provar, para aceitar essa revelação que os Espíritos nos deram. Se a gente for para o Evangelho, capítulo 3, que fala para nós, Kardec intitulou Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ali Kardec faz uma explanação falando de mundos primitivos, mundos de provas de regeneração, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos celestes, mundos onde a felicidade é absoluta. Isso tudo por orientação, revelação dos Espíritos. Não temos ainda essa comprovação, vamos assim dizer, pela ciência. Mas essa certeza absoluta de que, para nós espíritas, essa certeza absoluta de que existem outros mundos habitados, a lógica, a razão nos diz isso, e a certeza absoluta da reencarnação. Até porque, se não houvesse a reencarnação, nós chegaríamos à conclusão que Deus é injusto. Porque uma criança nasce sofrendo, porque uma criança nasce com um defeito terrível, uma doença congênita, como normalmente se fala na parte médica, e outras nascem perfeitas. Porque uns são amados, porque uns têm umas doenças terríveis, porque alguns têm câncer e outros não têm câncer, porque uns têm determinado tipo de doença e outros não. Se nós analisarmos, se nós acreditássemos que só haveria uma vida, se nós não acreditássemos na reencarnação, Deus seria injusto. Então a gente pode afirmar com toda a certeza absoluta que o Espiritismo é a maior alavanca de progresso para o homem. O Espiritismo é o maior fator de progresso para o homem. A lógica e a razão nos provam isso. As comunicações espíritas nos provam, nos falam da continuidade da vida. O livro Céu e Inferno, as comunicações espíritas que temos aqui no centro, todos os livros espíritas que foram psicografados, escritos através, passado pela psicofonia ou pela psicografia ditada pelos espíritos, mostram para nós que a vida continua. Mostra para nós que existe vida após essa vida que nós temos. Essa vida não é a única, nossa vida encarnada. Então, nós não precisamos, nós espíritas, não precisamos que a ciência prove para nós que existem
outros mundos habitados. Assim, nós espíritas não precisamos que a ciência prove para nós que a reencarnação é um fato. E estávamos até outro dia conversando sobre esse aspecto em família. Todos somos espíritas. E estávamos falando exatamente sobre isso. Quando a ciência comprovar, quando a ciência se aceitar a reencarnação, quanto seria como seria para as pessoas que não acreditam na reencarnação, como seria para elas aceitarem que existe não só vida após a morte, que muitas outras religiões aceitam a vida após a morte, mas a reencarnação só o Espiritismo nos diz, nos mostra e nos prova. Então, será assim, uma tremenda revolução, vamos assim dizer, uma tremenda balançar de conceitos, a ciência provar que existe alma, que existe alguma coisa que se desprende de nós. Chegar até ao ponto, em algumas experiências, de que a pessoa está morrendo, dos momentos finais de sua vida, as pessoas pesarem aquele corpo e depois que a pessoa desencarna, pesar novamente para ver se há uma diferença de peso, como se a alma tivesse um peso relativo, um peso significativo. Se o espírito se desprende do corpo, alguma coisa tem que ficar mais leve. Então, tentando a ciência de todas as maneiras possíveis, tentar provar que existe o espírito, a existência do espírito, da alma, vamos assim dizer. Embora a ciência falta muito pouco para a ciência admitir, vamos assim dizer, oficialmente isso. Estávamos outro dia lá em casa e tem um familiar que trabalha na aeronáutica, nesse sistema de controle de voo, né? Dos aviões, nas telas, para pousar e sair nos aeroportos. Estava até conversando com um amigo ainda há pouco. E ela diz assim para mim: tio, aquele pontinho que está ali, que a gente sabe que é um avião, que é alguma coisa, ele se desloca às vezes com uma velocidade que é impossível ser um objeto, um avião, um foguete que nós conhecemos. E esse amigo hoje, que nós estávamos conversando ainda há pouco, ele falando sobre o sistema, né? Se você imaginar 12 horas, 6 horas, 3 horas, 9 horas, na tela aquele controle ali, aquele pontinho luminoso, que é um objeto, ele está ali em 3 horas, na posição de 3 horas, e em questões de segundos, muito menos, frações de segundo, ele passa para 9 horas. E aquele campo ali, aquilo ali são centenas de milhares de quilômetros que estão representados ali naquela tela. Então, ela disse assim, e aquilo fica, não pode ser revelado, segundo ela me disse. Aquilo não pode ser revelado oficialmente, mas a gente sabe que isso acontece. E a gente sabe que existem muitos segredos, vamos assim dizer, dessas potências, Estados Unidos, Rússia, e muitos outros que exploram o espaço aéreo, o espaço, né? E isso já está mais do que provado, mas ainda não foi
oficialmente revelado para nós, simples mortais, réis mortais que aqui estamos, mostrando. Isso prova que existem inteligências em outros planetas, vidas em outros planetas. A ciência ainda não quer, embora já saiba que isso é real. Então nós espíritas, não precisamos que a ciência nos prove isso. E aí faríamos uma pergunta. Embora a ciência espírita, a revelação espírita, mostre para nós as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, nas nossas futuras encarnações, que o Espiritismo nos mostra que a situação que estamos vivendo hoje, o livro Espírita nos passa, o livro Céu e Inferno passa isso de forma bem clara, as consequências, a nossa vida de hoje, as doenças que temos, a situação que vivemos, são consequências das nossas vidas anteriores, das nossas atitudes anteriores. E o Evangelho, capítulo 5, fala exatamente sobre isso para nós, bem-aventurados os aflitos, que falam sobre os diversos problemas que temos na vida atual, vidas anteriores, mostrando para nós que essas consequências dos nossos atos e as consequências futuras das nossas atitudes, porque nós, espíritos, somos imortais, mas reencarnaremos muitas outras vezes, como os Espíritos nos dizem, reencarnaremos ainda muitas vezes para chegarmos à perfeição, e a gente não tem ideia do que é isso. Eu, pelo menos, não tenho ideia do que seja a perfeição, como os Espíritos nos dizem. Sabemos que temos que ser bons, caridosos, mas eu, Hélio, não tenho ainda a noção exata do que seja a perfeição absoluta, como os Espíritos nos dizem, como Jesus nos fala e como o próprio Evangelho nos diz. Então, mesmo nós, sabendo disso tudo, a gente podia fazer uma pergunta assim. Todos nós, se pudéssemos conversar uns com os outros, se tivéssemos numa sala de aula e não fosse uma palestra, eu perguntaria assim: levanta o dedo aí quem acredita na reencarnação. Com certeza, teria que ser 100% unanimidade, todos nós levantaríamos o dedo. Quem acredita que as nossas atitudes de hoje vão repercutir nas nossas vidas futuras? Todos nós levantaríamos o dedo. Quem acredita que as nossas consequências das nossas vidas atuais são em decorrência daquilo que fizemos em encarnações anteriores? Todos nós levantaríamos o dedo. Acreditamos nisso. Aí poderíamos perguntar assim: mas por quê? Por que, sabendo de tudo isso, nós ainda continuamos errando? Por que, sabendo de tudo isso, sabendo de todas as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, até dos nossos pensamentos, vão trazer consequências para as nossas vidas futuras e até também já nessa vida mesmo? Por que continuamos então errando? E os Espíritos nos dizem uma resposta assim, muito simples: porque somos rebeldes. Somos ainda espíritos extremamente rebeldes. E poderíamos dizer assim, os Espíritos poderiam dizer assim para nós: parece até que nós gostamos de sofrer. Parece até que nós gostamos de passar por uma situação difícil, sabendo das consequências
dos nossos atos, das nossas atitudes. Imaginemos se todos acreditassem na reencarnação, nas consequências dos nossos atos. Será que teríamos assassinos hoje em dia? Será que teríamos pessoas que fariam mal sabendo que estão errados, que estão errando? Nesse livro, Instruções dos Espíritos, foi lançado agora o 3º volume. Instruções dos Espíritos, volume 3. Instruções, orientações, dados pelos Espíritos da Casa, Dr. Hermann, dirigente da Casa, e Baltazar, nesses 3 volumes. E no volume 1, eu acho que é o volume 1, em que ele fala do sentimento de culpa, é volume 1? Acho que é volume 1. Sentimento de culpa e complexo de culpa. E é interessante que ele faz uma diferença entre sentimento de culpa e complexo de culpa. O sentimento de culpa, ele diz, é aquele erro que nós cometemos e que vamos mais tarde nos arrepender. Erramos sem termos a certeza, sem sabermos, vamos assim dizer, ignorantes de que erramos. Quando erramos, constatamos que erramos, sentimos, nos arrependemos daquilo que cometemos, do erro que cometemos, e o Dr. Hermann diz para nós que aquilo ali, então, caracteriza o sentimento de culpa. E ele diz que o complexo de culpa é aquele que erra sabendo que está errando. Sabe que aquilo não pode, não deve ser feito, que aquilo está de encontro à lei de Deus. Mas mesmo assim, a pessoa toma aquela atitude, mesmo assim a pessoa comete aquilo. O arrependimento é maior. Então ele diz complexo de culpa. Nós muitas vezes nos comportamos como nos diz o Evangelho na parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus diz assim para nós. Eu vou ler um pedacinho para a gente poder, sei que todos vocês sabem, mas só para a gente poder fixar bem esse pensamento. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu em pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. E ele diz, outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. E em seguida está anotado em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. E no capítulo de Mateus mesmo, 13, capítulo de 18, itens de 18 a 23, Mateus diz assim para nós, ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas
sufocam nele a palavra, ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica, de onde rendendo 100, 60 ou 30 por um. Nós, muitas vezes, estou dizendo nós espíritas, principalmente nós espíritas, nos comportamos como aquele solo espinhoso. Jesus, o semeador, saiu a semear. O que é a semente? São os ensinamentos que ele deixou para nós, que ele lançou para nós. Nós somos o solo que vai germinar, que vai crescer, que vai produzir 30, 60, 2 por 1. Mas nós somos o solo. Nós, muitas vezes, nos comportamos como solo espinhoso. Por que poderíamos dizer o solo espinhoso? Porque diante das dificuldades da vida, esquecemos aquilo que aprendemos. É muito interessante quando a gente pensa, quando nós, e todos nós já passamos por isso, estamos doentes, vamos ao médico, o médico nos prescreve e a gente está com medo de morrer, ninguém quer morrer, né? E isso é uma lei da natureza, ninguém quer morrer, quem procura a morte está errado diante da lei de Deus. Então ficamos doentes e vamos ao médico. E o médico prescreve para nós uma série de medicamentos, prescreve para nós uma determinada dieta, e nós, com medo de morrer, vamos seguir aquela dieta rigorosamente, porque nós não queremos morrer, e é o certo. Mas melhoramos. E aquela dieta é muito chata, realmente. Pode se afastar do álcool, se afastar do açúcar, das frituras. E a gente, poxa, está chegando o fim de ano agora, né? Eu não sou de ferro. Vamos comer uma rabanadazinha, vou comer uma castanha, um bolinho de bacalhau. Isso não vai me fazer mal. Eu melhorei. Fugi da dieta. Vemos ao centro espírita. Estou doente. Escrevi para o plano espiritual. O plano espiritual, então, passa para nós, manda que a gente continue tomando os medicamentos que o médico passou e nos passa tantos passos de cura, tantos passos de tratamento espiritual. E que venhamos ao centro escutar a palestra, estudar a doutrina espírita. O que acontece conosco, muitas vezes, no princípio, estamos com medo de morrer, queremos ficar curados. Ficamos melhores. Aí tem um jogo do Flamengo, tem a novela, o final da novela. Eu não vou hoje não. E aquilo começa a se repetir. Um dia só, claro que não tem problema. Mas nós melhoramos, nos transformamos, como nos portamos como aquele solo espinhoso, em que as tribulações da vida, os problemas da vida, fazem com que nós pensemos muito mais, valorizemos muito mais aquilo, a coisa do mundo terreno, do mundo, do que aquelas orientações que recebemos dos espíritos, que recebemos da doutrina espírita. Então nós nos comportamos não como solo pedregoso, nós não somos mais o solo pedregoso, ou pelo menos não deveríamos ser. Não somos mais aquele solo, mas muitas vezes nós nos comportamos como sendo o solo espinhoso, que aceita num primeiro momento, seguimos piamente aquilo, mas os apegos do mundo fazem com que nós deixemos de seguir aquilo. Então nós precisamos
os espíritos dizem que muitas vezes somos rebeldes à lei de Deus, somos inconstantes. Precisamos de estímulo o tempo todo. Precisamos de apoio o tempo todo. Precisamos ser incentivados e corrigidos o tempo todo. E esse apoio, esse incentivo, não é dado somente pelos espíritos desencarnados, é dado principalmente por eles, mas é dado também por nós mesmos, encarnados para encarnados. Nós precisamos nos estimular, nos apoiar, nos incentivar uns aos outros. Então, por que precisamos de estímulo o tempo todo? Deus colocou junto a nós o Espírito protetor. Se formos lá da doutrina de Espírito, estudamos, temos o nosso Espírito protetor que está o tempo todo dizendo assim: Hélio, não faz isso. Ou Hélio, faz isso. Hélio, não é assim que você deve pensar. Hélio, não é assim que você deve agir. Por isso, a necessidade da prece de manhã cedo, da prece durante o dia, da prece toda hora, porque você vai se ligar com mais facilidade ao teu Espírito protetor. Por isso Deus, em sua infinita bondade, botou ao nosso lado o nosso Pai, a nossa Mãe, que vai, de acordo com o conhecimento que eles têm, nos orientar, ajudar, apoiar. Por isso que Deus, em sua infinita bondade, colocou junto a nós os centros espíritas. Colocou junto a nós a doutrina espírita. Colocou junto a nós o livro espírita. E hoje em dia a gente tem, a tecnologia é tanta, temos e-books, podemos estudar a doutrina espírita através, pela internet, você vai lá, entra no YouTube, você tem diversas palestras espíritas dando essas orientações todas para nós. Então, nós precisamos deixar de nos comportar como o solo espinhoso, como passado para nós na parábola do semeador. Precisamos ser aquele solo que frutifique, que não dê 30, 60, 100 por um, mas que frutifique, e que esse fruto possa crescer com o maior número de horas, dias da nossa vida. E não determinados momentos da vida, somos muito bonzinhos, somos caridosos, quando estamos com medo de morrer, estamos no centro. E o próprio ambiente do centro faz com que a gente se sinta caridoso, porque é a vibração amorosa dos espíritos que aqui estão que fazem com que nós nos sintamos amorosos, caridosos. Então, voltaremos a perguntar: então, quando é que passaremos a corrigir, a agir corretamente e não mais seremos rebeldes à lei? Quando iremos fazer com que a solidariedade, o amor ao próximo, quando nós nos colocaremos no lugar do próximo? E os Espíritos nos dizem: quando nós estivermos cansados de sofrer, cansados de passarmos por aquela doença, cansados de ficarmos naquela situação que estamos e temos a noção absoluta da bondade de Deus referente aos nossos atos anteriores. Então, quando nós nos conscientizarmos que realmente eu não quero mais sofrer, eu não quero mais para mim essa vida que eu estou tendo hoje, luta de vida, de lutas, de muitas dificuldades. Eu quero ter para mim uma vida de paz, de tranquilidade. Eu quero ser amado e quero amar.
Então, quando é que nós realmente agiremos assim? Repito, os Espíritos nos dizem, quando nós estivermos cansados de sofrer. Aí poderíamos dizer assim, aí vamos todos nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, dizer assim, Jesus amigo, Jesus amado, dá-me uma nova oportunidade de recomeçar. Dá-me uma nova encarnação junto àqueles que maltratei, àqueles que não amei, mas ajuda-me para que eu não erre novamente e que eu possa amá-los. Permita que a doutrina espírita esteja junto a mim. Ajuda-me para que eu possa, em meu dia a dia, colocar em prática os teus ensinamentos. A amar o próximo como a mim mesmo, a fazer ao próximo o que eu gostaria que me fizessem. Ajuda-me a combater o homem velho, orgulhoso que ainda existe em mim. Ajuda-me, Senhor. Estamos começando um novo ano. E quantas promessas fizemos? Quantas promessas fizemos no dia 31 para o dia 1º? Prometo isso, prometo aquilo. E vamos prometer assim. Ajuda-me, Senhor, a ser mais caridoso, a ser mais benevolente, a ser mais solidário, a ser mais compreensível, que eu ame mais, que eu perdoe mais, Senhor. Senhor, não preciso que a ciência prove para mim que existem muitos outros mundos habitados. Não preciso que a ciência prove para mim que a reencarnação existe. Senhor, não preciso que a ciência prove nada para mim, porque, Senhor, eu acredito em Ti. Que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta da bondade de Deus, da bondade de Jesus, desses espíritos amigos que dirigem os centros, que dirigem todos os centros espíritas, que possamos sair daqui hoje com a certeza absoluta que hoje eu estou preparando o meu amanhã, que hoje eu estou, entre aspas, sofrendo as consequências dos meus atos, das minhas atitudes em vidas anteriores. E como eu sou esperto, como eu não gosto de sofrer, eu vou preparar para mim o meu futuro. Futuro bem melhor do que eu estou tendo hoje. Como? Seguindo as orientações do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Que possamos sair daqui hoje com essa certeza absoluta. Não só com a certeza, mas colocando em prática esses ensinamentos. Amando, perdoando, para que nós possamos ser perdoados. Uma boa noite a todos. Que saibamos aproveitar ao máximo a oportunidade que estamos tendo de começarmos um outro ano mudando o homem velho, orgulhoso, vaidoso e egoísta que há dentro de nós. Muita paz a todos. Aí está, meus irmãos, a mensagem que nos chega na noite de hoje, trazida pelo nosso irmão Hélio Washington, nos convocando, né, a processo de reflexões, de meditações, para que, a partir delas, coloquemos em nosso dia a dia, ou melhor, que procuremos, né, no nosso dia a dia, colocar em prática tudo aquilo que com certeza há de nos levar a um nível mais elevado para o nosso crescimento. Que possamos então, aproveitando tudo aquilo que a doutrina nos traz, fazer essa fusão da ciência com a religião e tirar daí as melhores ideias, os melhores conceitos que hão de orientar de maneira positiva a nossa caminhada. Que Deus o abençoe e que Ele esteja conosco em outros momentos
trazendo todo o seu conhecimento e a palavra esclarecedora para todos nós. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, e dentro do qual a nossa querida Fátima vai trazer também a sua colaboração. Na página assinada por Emanuel, do livro Vinha de Luz, a lição 168, onde Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos dizendo: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E sob o título Parecem, mas não são, nos diz Emanuel: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade ainda não são dele. Parecem, mas não são. Vamos convidar os nossos irmãos médios neste momento a se posicionarem para que possamos proceder ao trabalho de assistência aos nossos irmãos, sendo todos conduzidos pelos benfeitores amigos que já em torno de nós se encontram, avaliando as nossas necessidades e, naturalmente, trazendo os recursos que nos são fundamentais. Lembremos-nos também que esta é uma oportunidade de já começarmos a fazer o nosso exercício de solidariedade, de fraternidade, para com todos aqueles que, sabemos, trazem em seus ombros, não é, o peso das responsabilidades, não só em conduzir nações, não só em conduzir as sociedades de modo geral, responsáveis por setores de trabalho, enfim, que têm a responsabilidade de orientar almas também. Vamos envolver esses irmãos em nossas vibrações pacificadoras para que eles alcancem o sucesso que, naturalmente, a sua reencarnação lhes propõe neste momento. Jesus amigo, mais uma vez, Senhor, dirigimos a Ti os nossos pensamentos e as nossas rogativas. Mais uma etapa na história da humanidade se apresenta diante de nós. Mais uma oportunidade, Senhor, para que possamos prosseguir na seara para a qual Tu nos convocastes, no serviço, Senhor, de implantar o conhecimento das leis de Deus, trazer a cada coração a vibração de apoio e de estímulo a que procuremos todos caminhar na direção do Pai.
Assim, Jesus, na oportunidade que se nos oferece agora, possamos ser a expressão do Pai. Assim, Jesus, na oportunidade que se nos oferece agora, possamos ser esses trabalhadores também. Por isso nós te pedimos que tu abençoes o nosso instante do passe. Graças a Deus. Graças a Deus, que seja mais uma vez abençoado esse momento, a hora do passe junto a todos nós. A página de hoje nos diz, através de Paulo, que aquele que não possui o Espírito do Cristo, este não é dele. E Emmanuel, comentando a passagem, nos diz que ninguém se iluda com as aparências exteriores. E, no entanto, nós temos ainda hoje muito a tendência a nos iludirmos com as aparências exteriores em todos os sentidos. Uma pessoa bem vestida normalmente nos leva a pensar numa pessoa de bem. E uma pessoa mal vestida muitas vezes nos leva à suspeita de que talvez essa pessoa seja simplesmente um malfeitor. No entanto, nos diz o Espírito orientador, ninguém se iluda com as aparências. E ele se refere a isso de uma maneira ainda mais específica, porque ele nos fala daqueles que parecem ser do Cristo. Parecem, mas não são. E então ele vem nos citando uma série de situações das quais todos nós podemos nos recordar de vivências neste tempo em que estamos vivendo e de outros tempos na história. Daqueles que, para alcançar o poder político e econômico, usaram os ensinamentos do Cristo, a sua palavra, para impor, muitas vezes através de guerras, o seu poder humano, temporal, sobre outras pessoas ou sobre outros povos. O exemplo clássico é o exemplo das cruzadas, onde muita violência aconteceu e onde nós tivemos, ao lado da questão religiosa, a questão política, de imposição do poder a outros povos, e a questão econômica, de domínio das riquezas destes povos, inclusive do ponto de vista pessoal, através dos saques. Mas isso existe até hoje. Quantas vezes uma religião tenta impor-se a outra, em outros países distantes, mas também no nosso. E muitas vezes uns dizendo-se mais cristãos, ou melhores cristãos, do que outros. Mas quando o Cristo impôs-se através da força? É preciso procurar nos evangelhos. Jesus mostrou a sua autoridade em alguns momentos, mas nunca impôs-se pela força. Nunca obrigou alguém a segui-lo. Nunca castigou alguém que não o seguisse. Nós não temos esses relatos, pelo contrário, nós temos o relato, o incentivo à mansidão, à busca da paz, à busca da essência, aquilo que verdadeiramente... Nós não temos esses relatos, pelo contrário, nós temos o relato, o incentivo à mansidão, à busca da paz, à busca da essência, aquilo que verdadeiramente... Nós não temos esses relatos, pelo contrário, nós temos o relato, o incentivo à mansidão, à busca da paz, à busca da essência, aquilo que verdadeiramente somos e podemos ser. Por isso, Emmanuel nos diz que aquele que não tiver no seu íntimo, na sua individualidade, traços marcantes e vivos do Mestre, esse pode parecer, mas na verdade ainda não é. No entanto, para a esperança e consolação e sustentação nossa,
O Cristo nos disse, e a doutrina espírita nos confirma e explica, que o processo evolutivo nos levará a um tempo em que, de fato, não apenas pareceremos, mas seremos todos do Cristo. E então, o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, seja quem for, todos realmente exerceremos as nossas funções em benefício do bem comum, na sua essência. E se usarmos as palavras e os ensinamentos do Cristo, isso será usado por todos nós no interesse sincero, íntimo, mais puro e verdadeiro, de realmente seguirmos os seus exemplos para a felicidade real de todos os que vivem nessas comunidades. Esse é o futuro da humanidade, segundo as palavras do Senhor que nos prometeu as bem-aventuranças, e segundo a orientação da doutrina espírita, que nos mostra que o progresso é lei de Deus e que assim todos caminhemos. Que esse ano seja visto por todos nós como mais uma oportunidade de consolidarmos cada vez mais as palavras e os ensinamentos do Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a todos. Mantenhamos-nos em prece, pensamentos elevados para a sustentação do instante da comunicação do plano espiritual. A todos que aqui estão reunidos nesta noite, o convite é permanente da parte do Senhor. Somos todos espíritos ainda imperfeitos, mas convidados por Ele a buscarmos a perfeição espiritual. Para isso, fomos criados por Deus. Mesmo que ainda experimentemos os tropeços e quedas, não nos esqueçamos de que todos somos filhos de Deus. E por Ele fomos criados todos, para alcançarmos a plenitude da alegria da integração à sua mente divina. Portanto, o convite permanece cada vez mais atual, o Senhor nos convidando para meditarmos, refletirmos, pensarmos em torno das suas lições e dentro das nossas possibilidades, todos nós, buscarmos aplicá-las na convivência uns com os outros. Os bons espíritos vos assistem, vos inspiram e vos protegem. Somos todos agraciados por esses amigos que de mais alto se interessam por todos nós, porque também eles um dia passaram pelas escalas mais inferiores da caminhada evolutiva para Deus. Portanto, creiam firmemente nisto. Todos estáis amparados e sustentados por esses corações amorosos. E como nós outros, também o estamos, porque somos daqueles que também ombreamos com cada um de vós a caminho da perfeição espiritual. Em toda parte, ainda a dor, as guerras, as aflições, os sofrimentos. Mas da parte de Deus é constante o seu auxílio, o seu socorro, a sua bênção. Permaneçamos, através da prece,
através do bem que se puder fazer, na sintonia com esta fonte suprema do bem, que conhecemos com o nome de Deus, o nosso Pai Celestial. O abraço da espiritualidade amiga aqui presente, envolvendo-os a todos nas bênçãos de Deus. Do irmão Caibar Schutter. Jesus amigo, mais uma noite de reflexões, de estudos, mais uma noite envolvidos pelos teus mensageiros e estimulados, Senhor, a prosseguir na jornada da nossa evolução. Como somos gratos, Senhor, pela decisão de aqui estarmos na noite de hoje. Como somos gratos por todo o amparo, por toda a assistência. Por isso, damos graças a Deus. Graças a Deus por tudo quanto temos recebido até agora. E, Senhor, a proposta de um novo período em nossas existências é mais uma dessas bênçãos. Por isso nós te pedimos, sustenta-nos, fortalece-nos a vontade de seguir adiante. Fortalece a nossa fé, a nossa confiança, para que possamos, a cada momento que formos chamados ao trabalho do bem, sempre dizer, presente, eis-me aqui, Senhor, para o exercício a que fui convocado. Que no retorno aos nossos pontos de origem, possamos, Senhor, compartilhar com aqueles que lá estão de tudo isso que alimentou os nossos espíritos nesta noite. Assim te pedimos, continuar sob a tua bandeira protetora. E que tu nos despeças na noite de hoje, mas mantendo-nos sempre estimulados, animados para o porvir que à nossa frente se apresenta. E que a tua paz, a tua doce e serena paz, seja nossa companheira em todos os momentos. Que em teu nome, pois, Jesus, em nome de Deus, possamos encerrar esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.